Bom dia, bom ter você aqui. O capítulo 4 de Êxodo é um retrato profundo do conflito interior entre o chamado divino e as inseguranças humanas. Moisés, diante da missão que o Senhor lhe confiou, questiona sua capacidade, sua voz, sua credibilidade diante do povo. Ele hesita, teme, se esquiva. E é nesse embate que vemos a misericórdia e também a firmeza do Senhor, que escuta, instrui e, ao mesmo tempo, exige fé e ação. É notável que Deus não revoga a missão de Moisés, mesmo quando ele tenta recusar. Isso nos ensina que o Senhor, ao nos chamar, conhece nossas fraquezas, mas também sabe do potencial que muitas vezes nós mesmos negamos. O livre-arbítrio está presente. Moisés teve a escolha de aceitar ou rejeitar, mas também teve que arcar com a responsabilidade de sua resposta. Mesmo relutante, Deus não o abandonou. Ao contrário, preparou Arão para ajudá-lo, mostrando que não estamos sozinhos nas decisões difíceis quando estamos no caminho que ele traçou. O texto também destaca como Deus fala conosco, não apenas por palavras, mas por sinais, por experiências, por situações que desafiam nossa fé. O cajado que vira serpente à mão, que se torna leprosa e depois é restaurada, a água que se transforma em sangue, todos esses sinais revelam que o Senhor se comunica de maneira clara com aqueles que têm olhos espirituais atentos e um coração sincero. Mas ainda assim, mesmo diante dos sinais, é preciso fé. Moisés teve provas visíveis, mas seu medo persistiu. E isso nos mostra algo essencial. Não basta ver milagres. É preciso ter fé verdadeira, enraizada não no que se vê, mas no que se crê. A fé genuína nos move para além do medo e nos leva à responsabilidade de viver o propósito que o Senhor confiou a cada um. Outro ponto essencial é a aceitação das nossas decisões. Moisés pediu a presença de outro em seu lugar, e Deus atendeu, mas também colocou sobre ele a responsabilidade de guiar Arão. Às vezes, decidimos por caminhos mais fáceis, mas isso não nos isenta de nossa parcela de missão. A vida é feita de escolhas, e é por meio delas que moldamos nosso futuro. Deus nos guia, sim, mas não nos tira o direito de decidir. Com esse direito, vem também o dever de aceitar as consequências e seguir com perseverança. Moisés foi moldado não apenas pelas palavras de Deus, mas pela sua própria caminhada de aceitação e obediência. Da dúvida à coragem, da insegurança à liderança, ele se tornou um instrumento poderoso porque decidiu seguir, mesmo com medo. Isso é honestidade com Deus. Não esconder nossas fragilidades, mas colocá-las diante dele e caminhar com o que temos, confiando que o Senhor suprirá o que nos falta. Em suma, Êxodo 4 é um convite à coragem. É um lembrete de que Deus está acima de tudo, mas nos chama para sermos participantes da construção de nossa história. Não somos espectadores do destino, somos autores sob a direção amorosa do Criador. Fé, responsabilidade, perseverança e, sobretudo, a escuta sincera da voz do Senhor são as ferramentas que Ele nos oferece para moldarmos um futuro de propósito e dignidade. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai eterno, fiel e justo, a Ti me dirijo nesta hora com reverência, temor e humildade. Tu que falaste a Moisés do meio da sarça e o chamaste pelo nome, fala também comigo, Senhor. Que minha alma se aquiete para ouvir a Tua voz e que meu coração esteja disposto a obedecer, mesmo quando o caminho parecer além das minhas forças. Senhor, Tu me criaste com livre-arbítrio e me permitiste escolher os caminhos da vida, mas também me ofereceste Tua voz como guia, Tua palavra como lâmpada para os meus pés e Teu Espírito como consolo e força. Que eu não rejeite a Tua direção por medo ou insegurança, mas que, como Moisés, ainda que relutante no início, eu me levante e cumpra o propósito para o qual fui chamado.
Ajuda-me, Senhor, a vencer as vozes interiores que me dizem que não sou capaz, que não sou digno, que não serei ouvido. Mostra-me, como mostraste a Moisés, que o que está na minha mão, por mais simples que pareça, pode se tornar instrumento de milagres quando consagrado a Ti. Que eu tenha fé para crer nos Teus sinais, mas que minha fé vá além da visão e se firme na Tua fidelidade. Senhor, ensina-me a aceitar as consequências das minhas escolhas. Que eu não use o livre-arbítrio como escudo para fugir da responsabilidade, mas como chave para construir, com Tuas instruções, um futuro que Te honre. Que eu seja honesto comigo mesmo e contigo sobre meus medos, minhas falhas e minhas limitações. E que eu encontre em Ti o sustento e a coragem para continuar. Dá-me perseverança, ó Deus, que eu não desista diante das dificuldades, que eu não recue quando o fardo parecer pesado. Mostra-me que Tu és o Deus que envia, mas também o Deus que caminha conosco. Assim, como não abandonaste Moisés, mesmo após sua resistência, sei que Tu não me abandonarás quando eu for fraco, se meu coração for sincero diante de Ti. Que eu entenda, Senhor, que a construção do futuro não é um ato mágico, mas fruto de obediência, esforço e comunhão contigo. Que eu pare de esperar por mudanças externas e comece a permitir que Tu me transformes por dentro. Que eu compreenda que a vida que desejo começa quando eu assumo com fé e responsabilidade a missão que puseste em minhas mãos. Fala comigo, Senhor, nos sinais do dia a dia, nas pequenas viradas do destino, nas palavras que chegam no momento certo, nas portas que se abrem ou se fecham. Que eu esteja atento à Tua voz, mesmo quando ela não vier em trovões, mas em silêncio. Que eu aprenda a discernir Teu mover com honestidade, sem me enganar ou usar Tua vontade como desculpa para as minhas. Tu és Deus acima de tudo, e não há outro além de Ti. Que eu nunca coloque nada nem ninguém acima do Teu propósito na minha vida. Que meu trabalho, meus sonhos, meus relacionamentos, meus bens, tudo esteja submetido à Tua vontade, pois somente em Ti encontro sentido, direção e paz. Obrigado, Senhor, por confiar em mim mesmo quando eu não confio, por insistir em mim mesmo quando eu hesito, por me preparar, mesmo quando acho que não estou pronto. Dá-me sabedoria para não rejeitar o que vem de Ti, mas coragem para aceitar, mesmo quando não entendo totalmente. Que minha resposta a Ti seja um sim cheio de fé, de responsabilidade e de disposição para Te seguir. Que minha vida, Senhor, seja como a vara de Moisés, simples, comum, mas poderosa nas Tuas mãos. Molda meu caráter, fortalece meu espírito e guia meus passos. E que eu, ao final da jornada, possa olhar para trás e ver que fui fiel ao chamado que Tu me deste. Em nome do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que ainda fala, ainda envia e ainda transforma, eu oro. Amém. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia. Num cesto no rio, um bebê descansou. Sua mãe com coragem ao Senhor entregou. O choro tão doce chamou a atenção, e ali começou